Olá, boa tarde. Terminando o expediente, alguns minutos mais cedo, que eu já compensei no almoço. E olha quem veio, que eu falei que vinha, né? Que eu achava que viria, né? Porque eu estava prometido. A chuva. A chuva. Ela já veio forte durante uns 5 minutos no máximo, foi embora e agora já voltou. Então vai ser compensado esses minutinhos a menos aqui, que eu tô saindo um pouquinho mais cedo, com o cuidado que se deve ter. Ai, que legal. Ai, que legal. Faz parte, né? Eu tenho que lembrar que eu, da última vez, não coloquei o tanque inteiro. Acho que eu coloquei 20 reais. Então é bom que, se ela não entrar na reserva agora, que amanhã eu já coloque. Já complete o tanque. Uma coisa também aqui, deixa eu ver. Subir um pouco mais, né? O meu zíper aqui frontal da minha capinha de chuva. Eu quase que saio sem. Olha um estilinho preto dos mais moderninhos. Essa rodinha dele é mais bonita. Aliás, esse aqui tá bem bonito. Mas é aquilo que eu falo. Não olhe um carro à noite ou na chuva, né? Os pingos de chuva também tiram disfarçam qualquer problema na lataria, né? Um dia mega calmo, assim, com pouca coisa a se fazer mesmo, é uma questão de momento do mês, né? Nossos prazos do mês. Na quinta-feira eu já vou fechar os encargos e tudo, para não correr risco, né, de qualquer problema, para deixar para sexta-feira e ter algum problema sistêmico, enfim. E aí na sexta não, de repente eu posso até sair um pouquinho mais cedo, dependendo aí, se tiver a chefia aí, com quem é que vai estar e tudo mais, né? Fechar todos os processos. A grande possibilidade é passar por lugares que não vão ter visto nem água. E outros que podem estar até meio alagados, né? Não fosse a chuva, eu ia testar um Waze aqui. Queria fazer um como se fosse carro normal, para ver quanto tempo de diferença nessa época do ano. E depois fazer um outro com percurso de moto. Eu nunca lembro de fazer, quando lembro, o tempo não ajuda. Não dá para eu pôr o celular aqui e acompanhar o Waze. Só pelo ouvido não sei se dá para fazer, né? E é isso. Coloquei aqui para falar, porque é um assunto que na verdade não é nem falar, porque eu não criei uma ideia específica. Eu quero até me testar para saber o que eu vou falar sobre isso. Que é essa coisa, né? Eu tava coçando o nariz. Não tava coçando o nariz, acabei de coçar o nariz, só isso. Na noite de Natal, né? Tava lá fora, na calçada, né?
ali acompanhando o Cauê brincando com o Pedro Henrique. O Pedro Henrique é um priminho de alguns graus. E o Cauê gosta muito dele, ele é um menino muito bonzinho, muito educadinho. E, e o Papai Noel lá que eu falei, um outro primo, um adulto, veio, passou lá e vestido de Papai Noel, entregou docinho para as crianças, fez uma farra e tal, e enfim, e o Cauê naquela inocência, eu acho que ele era das crianças mais novas de lá, ele naquela inocência, ele muito feliz, aquele brilho no olhar, e ficou falando, até hoje está falando que viu o Papai Noel foi lá, levou balinha, tá. E enfim, e nessa hora lá já fazia um tempinho que o Papai Noel já tinha ido embora, né? E o Cauê, eu tava lá na calçada com os dois, né? Com os dois pequeninos. E o Cauê falando o tempo todo ali, né? Ainda tava empolgado. E o Pedrinho, que é um pouco mais velho que ele, o Pedrinho tem uns. Eu tenho entre 5 e 6 provavelmente. Aí o Pedrinho falava assim: não, mas Papai Noel não existe. Não tava falando sério com ele. Falando pra mim, pra dar uma de olha como eu já sei que Papai Noel não existe, né? E, e aí o Cauê repetia, como é amiguinho dele, tudo. Papai Noel não existe. Ele não fazia a menor ideia do que ele estava falando, né? Mas eu confesso que eu parei para pensar, assim, né? Como é que vem na cabeça do meu filhinho, que fica tão empolgado a ver até Papai Noel mal feitinho, bom, enfim. E ao mesmo tempo o amiguinho tá falando que Papai Noel não existe, né? E aí eu resolvi me testar em relação ao assunto, tentar saber o que eu vou fazer e tudo mais. A gente, assim, as pessoas que dão os presentes, a gente não fala que foi Papai Noel, não. A gente fala que foi a tia Silvana, foi o tio Manuel, foi a vovó Edith, foi o tio Mauro, enfim. A gente fala que foram eles que deram. Olha, que lindo. Agradeceu, falou obrigado, deu um beijo. E ele vai lá e dá um beijo e tudo. Mas ele depois fala sozinho assim com a gente que foi Papai Noel. Enfim, né? Como eu pretendo lidar com isso? De nenhum jeito específico. Eu acho que naturalmente. Se ele me perguntar, possivelmente eu fale a verdade. Eu nunca falei, a gente nunca usou de falar, o Papai Noel vai te dar presente e tal. A gente já brincou quando ele fala, Papai Noel no Natal, não sei o que, alguns dias antes e tal. E eu brinquei com ele, falei, mas você foi um menininho bonzinho? Você merece? Né? E ele sim, claro, sempre, né? Mas assim, eu não havia parado para pensar especificamente, mas acho que aqui, conjecturando, né? Penso que não tem nenhum problema em relação a isso. E penso que hoje em dia não tem nenhum problema em dizer que não existe. Em dizer que é desenho, em dizer que é de mentirinha, em dizer que, igual a gente fala das coisas ruins, também falar do papel com o mesmo tom. Quando eu falo coisas ruins eu explico. Ele já acordou assustado com o lobo, ele fala do lobo mau, acordou assustado com a bruxa, ele fala da bruxa, enfim. E a gente fala exatamente isso. Não existe, é de mentirinha, é de brincadeira, só tem no desenho. Então, abordado sobre o Papai Noel por ele, eu falaria dessa forma. Só tem no desenho, filho, só tem nos filminhos, nas histórias de Natal. Tá? É um desenhinho bonito e tudo, enfim, ele não. Aos 3 anos e meio, não sei como é que a gente. Olha a MT-03 aí. Aos 3 anos e meio de idade, eu não sei como isso passa na cabeça dele, se ele já diferencia o que é fantasia, o que é de mentirinha.
de brincadeira com o que é verdadeiro. Eu realmente não sei. Mas eu acho que como a gente nunca abordou dessa forma, a gente não criou o mito do Papai Noel para ele. É o que ele assiste na televisão, essa época, é o Natal da Peppa, o Natal da Luna. Alguns abordam o Papai Noel verdadeiro, como chegou na casa, entrou pela chaminé e tal. E alguns outros desenhos falam sobre o Natal especial e tudo mais e não abordam, e não mostram um Papai Noel, mas sim o tal do espírito de Natal e tudo mais, enfim. E tem muita coisa tosca, coisinha boba, coisinha já numa abordagem que não precisa mais. Mas enfim, nada tão prejudicial assim, eu acho. Aqui, quase seco. Sensação que mal choveu por aqui. Ai, que maravilha de trânsito. Principalmente na região mais abastada, né? Trânsito lindo, numa região que realmente não se trabalha nessa época. Instituto Joaquim Grava, nem sabia. Começar a olhar mais os carros da região aqui quando eu passar, ver se eu não vejo nenhum jogador de futebol, como se eu fosse parar para pedir autógrafo. Então assim, eu não sei, eu ainda não pude ter a leitura completa de como ele aborda isso, de como ele pensa nisso. Agora, claro que se eu notar que ele pode ficar chateado, alguma coisa assim, eu vou ser um pouco mais cuidadoso e posso pensar nisso de uma outra forma. Hoje eu não vejo efetivamente que seria um problema. Olha aqui, não choveu nada. Ou choveu há bastante tempo. Aqui, ó. Tá nem molhado. É só assim, na verdade eu resolvi pensar sobre isso porque eu vi uma coisa meio alarmante, meio doida. Na Inglaterra aconteceu, eu vi lá pelo site do Paulo Pes, que na Inglaterra aconteceu uma coisa de uma mãe de uma menina de 12 anos, indignou-se e divulgou nas redes sociais que estava indignada com a escola porque contaram para a filha dela que Papai Noel era uma invenção, que não existia, enfim, que era uma criação, era um personagem, enfim, que contaram para a menina que não existe Papai Noel. E aí criou uma rede de apoiadores bem menor e uma rede de tirações de sarro e de encarar o absurdo, né? Algum acidente. Deixa eu ver o que houve aqui. Tá, lalaiá, meu Deus, precisa de ajuda. Cadê? Eita, nós, deixa eu ver o cara. Passa logo, pô. Não dá pra saber. Mas não há nenhum sinal de muita gravidade, embora superficialmente falando, né? Obrigado. E eu também achei assustador, né? Essa coisa. Porque realmente ok. Porque a reclamação da moça é de que matou a coisa da filha
alimentar o espírito de Natal. É isso só, dona? É só isso? 12 anos na Inglaterra ainda? Você acha mesmo que você estava fazendo um bem para tua filha? Olha, meu, assim, eu tô tentando não falar, mas olha isso aqui. Olha a Avenida Juscelino Kubitschek, no dia 26 de dezembro. Que coisa impressionante. Eu tô no. É um domingo à tarde isso. Bom, vamos lá. Então, uma senhora, uma mãe ainda alimenta, e é um direito dela, mais ou menos, alimentar a fantasia de que ainda existe o Papai Noel e tal, tal, tal. Essa menina não se comunicava com as outras crianças porque ela deve sofrer bullying. Não é possível. Não é possível, cara. Vou pelo Morumbi de novo, só pra passear. É um passeiozinho, mas que não tira muito tempo, então fica relativamente tranquilo. É... Então assim, não sei. Será que a menina também, como muita criança gosta de fazer, essa informação eu tive de uma amiga minha, até uma sobrinha, já é uma mocinha, 13, 12, 13 anos, alguma coisa assim. E aí eu perguntei sobre essa coisa de Papai Noel, né? Porque ela tem uma irmãzinha de 2 anos, se eu não me engano. E. Não, vou por aqui mesmo hoje. Quero testar o caminho todo sem trânsito para saber como é que tá. Depois eu faço as experiências. E ela contou que a mais velha fingia que acreditava ainda por causa do presente. Não agora, não agora. Demorou bastante, assim, tipo 8, 9 anos, 10 anos de idade. Fingia que acreditava. Eles sabiam que ela não acreditava, mas ela fingia que acreditava por conta da coisa do presente. E aí que tá. Será que a gente não tá falando da mesma coisa, cara? Desculpa, senhora, essa dona mãe dessa criança, dessa mocinha. Me desculpa te decepcionar, mas eu acho que quem acredita em Papai Noel é você. Quem tá brava porque contaram que não existe Papai Noel é você. Não é possível, não é possível. Não é. É, Mais informação, mais informatização, mais esclarecimento e tudo mais. Não. Não posso acreditar, não posso acreditar. Não. Você estava sem assunto ou seu assunto está mal explicado. Quem precisa explicar isso melhor é você. Enfim, é isso. Como eu vou abordar isso? Tentar que seja da maneira menos dolorida, e não acho que será dolorida. Não acho que o Cauê efetivamente leva isso muito a sério. Eu acho que ele já começa a entender o que é mentirinha, o que é fantasia e o que é mundo real. Mas enfim, pode ser que eu esteja enganado também, a gente acha que conhece o nosso filho. Mas enfim, eu vou tentar não fazê-lo sofrer. Pra mim eu não tenho, muita gente perto de mim me fala sobre isso assim. Quando contaram eu chorei. Um amiguinho da escola que falou. O meu tio falou. Meu primo. E eu não lembro disso como um trauma. Eu acho que me lembra alguma coisa do Mauro ter me falado assim. Não existe não. E tal. E só, alguma coisa assim. Mas criança, bem criança. 5, 6 anos de idade eu devia ter no máximo. No máximo. E só. Não teve uma conversa séria de sentar. Mamãe, não teve. Aqui deu uma entupidinha aqui, porque esse farol também não vale nada, né? Mas que é o seguinte, saímos da área nobre, né? Estamos num pedaço de uma região já mais pelega, né? Então tem mais gente. Então tem mais gente.
E aí, claro que já forma um transitinho, mas é muito pouco, não vai ser muito a mais do que isso não. Vamos lá, mano, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Voltando, realmente assim, essa interessância da coisa do Papai Noel, né? Dessa notícia de louco, né? É uma notícia de louco, né? E aí tem um outro assunto aí, de um negócio que aconteceu ontem, hoje, não sei. Me chamou a atenção eu não vi a matéria, mas foi um pouco antes de eu sair, como eu estava vendo Bom Dia Brasil. Estava falando só a manchete, assim, só o título, né? Mulher protesta, tenta roubar o menino Jesus do presépio da Praça de Roma. Nossa, cara, e é corajosa, hein? Aí, mais tarde, vendo no Paulo Pes, eu vi que era um protesto do Fêmen, né? Daquele grupo feminista. E a moça sem a parte de cima da roupa, como todos os protestos delas são isso, né? Ela invade mesmo o presépio da Praça de São Pedro, Praça de Roma, a Praça do Vaticano, e tenta roubar a imagem do menino Jesus, né? Do bebê Jesus. E olha a bicicletinha igualzinha do Cauê, só que essa é mais simplesinha. E é detida por policiais ali e tal. E ela tinha escrito nas costas, né? Gravado nas costas a mensagem Deus é mulher. Também é um grupo feminista, radical. Que realiza protestos no mundo todo, já teve protesto até aqui no Brasil. Já teve até reportagens sobre como recrutam essas meninas e tudo mais, nada de... É um movimento ideológico, né? Então, enfim. Não, intruderzinha, não. Eu já tive essa motinha, cara. Ela é muito fraquinha. Não adianta você tentar acelerar muito. Não rola nada aí, cara. Com outro cara nas costas. Dois marmanjos. Não rola, né, mano? Enfim. E... assim, o que eu vejo, os protestos que eu já vi, a questão é que a forma agressiva que elas executam as suas ações, e eu não tenho o direito de julgar isso especificamente, ela causa uma má impressão. Elas não conseguem a simpatia geral. Ao contrário, a forma de choque que elas provocam trazem, claro, pessoas pouco simpatizantes, mas trazem, e mais antipatizantes. Então você tem uma ideia generalizada de um povão, daquela superficialidade de que elas são um grupo feminista, radical, meio terrorista e tal, que só sabem tirar roupa e tal. Ficou conhecida mundialmente essa organização pela manifestação na Rússia, né? Que elas entraram nuas numa igreja, se não me engano, ortodoxa e tal, e gerou uma controvérsia enorme, foram presas e tal, e, enfim, o Putin foi pra cima da causa e não permitiu nada. Cara, eu tô com a sensação que vai acabar a gasolina. Pronto. Consegui. Acho que eu consegui acionar. Espero que sim, porque tá falhando.
Eu não tinha ido até o fim. Preciso trocar essa mangueirinha, cara. Entrou na reserva. Saco. Eu esqueci disso, né? Esqueci. Senão eu tinha posto hoje de manhã mesmo, né? Enfim. E não conquistou simpatia de quase ninguém e tal. É assim, eu sempre acho que as causas que elas usam, que elas atacam, que elas justificam, são justas. São justas. Você apoia o negócio do presépio? Cara, eu não tenho essa simbologia gigantesca aí, elas foram corajosas, tem que se dizer, cara. Orra. É um dos presépios, se não o mais, um dos mais protegidos do mundo. Não sei se ela queria quebrar a imagem do Cristo, enfim. Na verdade, o protesto era contra a divindade, né? Essa ironia do Deus é mulher, escrita nas costas da menina, e a não aceitação, ao que parece, ao que ficou entendido, a não aceitação dessa coisa de Jesus não é filho de Deus, é filho de uma mulher. Como o grupo é um grupo de, basicamente, empoderamento feminino, né? Uma questão, na minha opinião, muito justa e muito longe de ser resolvida no mundo todo, ainda mais nos países latinos e machistas, como esse que vivo. Então, eu acredito que as causas que elas defendem é justa. E a forma que elas se manifestam é antipática a uma maioria. Mas como ser simpático? Carregando bandeirinha, fazendo passeatinha, politicamente correto? Não sei, né, cara? Não sei. O objetivo do choque, né? Chamar a atenção para aquela situação ou para aquela... para aquele problema, né? Muitas vezes surte um efeito melhor se você for agressivo, mas também, se você for o tempo todo agressivo e explicar pouco isso, também não sei se há uma enorme vantagem. Fantástico uma vez entrevistou uma brasileira que era membro, né? Ela parece que não se identificava e não sei o que, participou de vários protestos e não sei o que. Nem sei se participou. E aí a menina mostrava que é essa coisa, né? Chama a atenção de algumas pessoas. E a simpatia de algumas pessoas. Mas na base, assim, se você fizer uma pesquisa popular, vai ter... ainda mais em tempos onde parece que é bonito falar merda, né? Ainda mais nesses tempos a gente vai ter alguma coisa no sentido daquela generalização estúpida de se falar sobre movimentos feministas de uma forma extremamente incorreta, na minha opinião. Mas bases claras é que essas meninas são a favor do aborto, e lutam pela igualdade de posição da mulher na sociedade. E eu acho um trabalho árduo, um trabalho difícil. E assim, elas têm a metodologia delas, né? Ao que parece, elas nunca feriram ninguém, nunca causaram nenhum grande dano a alguém, a alguma pessoa. Não há nas manifestações delas nenhum objetivo de ferir fisicamente ninguém. Mas enfim, bem, me chamou a atenção pela macheza do ato, né? Pela coisa de... Você foi lá no presépio mais importante do planeta, com toda a simbologia. Você viu, ó. Depois de sair lá da minha região, depois que o chão secou, ele não olhou mais, né? Então, cara, basicamente
A gente. Eu interrompi o raciocínio, né? Perguntar agora, no tempo de bolsominions, o que tá pegando em relação a fêmea, por exemplo. É que elas não conhecem pau. É esse tipo de coisa, assim, sabe? Isso é mulher mal amada. Isso aí é falta de porrada. E aí a gente vai lamentando, né? Lamentando. Não dá pra entrar nem na sutileza de uma discussão simples, assim, sobre pessoas que acreditam no que fazem e tem uma causa principal, na minha opinião, justa. Pode não ser simpático aos olhos do mundo, pode não ter florzinhas e não ser nada rosinha e com passarinhos e borboletinhas, mas na base as causas são de meu interesse, sim, do meu apoio. Eu não me julgo capaz de julgar negativamente um processo desse pelo meu conceito humanista de viver. Só isso, só isso. A gente finge que está tudo bem, a gente finge que a gente está alcançando igualdade, tal. Eu deixo claro que eu nunca trabalhei num lugar que eu tenha visto duas pessoas com o mesmo cargo, com a mesma função e ganhando uma menos que a outra por conta de sexo, por conta de idade, por conta de opção sexual. Não conheço, efetivamente eu não vi. E vejo inúmeras reportagens sobre isso, sobre a mulher ganhando menos que o homem e tal. E assim, eu tento entender. E não duvido, não duvido. Mas eu sempre trabalhei no grande centro da grande São Paulo, né? Bonito. Pelo menos parou, né? Uia, o que foi isso? Quase caí, cara. Mas não custa não, né? Não custa não a gente continuar abrindo nossos olhos e parar de generalizar e parar de simplificar. Simplificar é um ato bastante importante, é um ato realmente de muita importância. É o que essa menina, amparada por esses ideais desse grupo, o que ela fez hoje. Tem que ter coragem, tem que realmente ter coragem. Aí. Um cortadorzinho de pescoço, mais outro. É isso, né? É isso, né? E um marmanjo, filho de uma puta, junto deles. Não passa. Bom, assim, não passa uma viatura. Passa, mas não faz nada. E eles sabem que isso é uma contravenção. Eles sabem que não se faça nada com as crianças. Mas que haja uma advertência, uma comunicação, alguma coisa para os pais. Mas parece que não interessa, não interessa. Os tempos são realmente esses de não ligar. Não, imagina, não, sempre foi assim. Imagina que absurdo tirar o direito das crianças a empinarem pipa. E eu acho que falta mais. Tá faltando jogo de futebol, duas pedrinhas na rua, de um lado e do outro. Para as crianças correrem e jogarem sua bolinha. Enfim. Enfim, é isso. Papai Noel existe. Existe, ele é uma criação, ele é um personagem, ele existe. O que não existe é o que a gente não imaginou ainda, né? É assim.
Ele disse que aquela moça é minha namorada. Eu sei que quebrou.